Bom dia a todos. Olá, Estamos muito bom aqui no dia. primeiro podcast, o CEAPcast do CEAP Brasil, nesse momento maravilhoso que é a primeira imersão do CEAP Brasil. Temos um convidado super especial, chamo o Dr. Joaquim. Dr. Joaquim, seja muito bem-vindo. Com a nossa digníssima Janaína, também uma das colaboradoras da empresa. Joaquim, seja muito bem-vindo e fale um pouquinho assim, quem é o Joaquim, há quanto tempo está nesse ramo aí do microcrédito, né, das microfinanças. Fique à vontade. Olá, muito bom dia, Jailson. Muito bom dia, Janaína. Bom É dia. um prazer enorme estar aqui com vocês, né, no CEAPcast, e de poder compartilhar um pouco da minha vivência, da minha experiência, né. Eu sou Joaquim Rodrigues, né, sou contador, mas a minha experiência toda, ao longo de praticamente 29 anos, foi no ramo das microfinanças, trabalhando com microcrédito. Comecei em 1997. Por acaso, comecei no CEAP do Piauí, e estava saindo da Universidade Federal, estava concluindo o curso de Ciências Contábeis e vi um anúncio lá, assim, mesmo pregado numa parada de ônibus, assim, embaixo de uma parada de ônibus, e fiquei curioso, não explicava detalhadamente do que seria o cargo, a função, dizia simplesmente que estavam contratando. E recém-formado, a gente sempre fica naquela preocupação, né? O que eu vou fazer da vida? E agora? Eu estava concluindo um estágio no Banco do Brasil, era o último mês, por acaso também do estágio. E aí eu digo, olha, eu vou ver o que é esse negócio aqui. Falava em microcrédito, eu não sabia bem o que era microcrédito, ainda pesquisei um pouquinho. Cheguei lá, me candidatei. A SEAP no Piauí, ele estava sendo gerido no início por dois franceses. Foi muito interessante porque a gente teve assim um aprendizado muito bom com a cultura de outro país, né? Então, Choque de assim, uma culturas, forma né? de ver um pouco diferenciada, né? Então, acabei passando pelo processo seletivo e fui contratado como assessor de crédito. Fui o primeiro assessor de crédito do CEAP do Piauí. Olha aqui, Olha aí. Que que maravilha. maravilha, né? A partir de então, conheci a rede CEAP, inclusive o CEAP do Maranhão. E o mais interessante também é que o CEAP do Maranhão, na época, já era uma referência nacional, né? Já existia, se eu não me engano, há 7 anos. Existiam em 12 estados do Brasil os CEAPs. Logo após o CEAP do Piauí, foi instituído o CEAP de Vitória, em Vitória, né, no Espírito Santo, estado do Espírito Santo. Então, ficaram os 13 estados atuando, né, com os CEAPs. E lá no Piauí a gente começou de uma forma muito tímida, porque a instituição que nos apoiava era justamente uma instituição francesa chamada ESSO, e eles tinham um aporte de recursos muito limitado. Para vocês terem uma ideia, a gente só fazia o atendimento, liberava crédito para quem morasse em casa de taipa, né? Então a gente tinha que sair ali catalogando na periferia de Teresina esses empreendedores, né, que eram muito humildes, né, e que poderiam receber no máximo, estourando na época, até R$ 300. Então, assim, não era muito fácil você encontrar empreendedores com esse perfil. É porque seria um crédito mais de subsistência também, né? Exatamente, mais de subsistência, acumulação simples e ampliada, a gente praticamente não trabalhava de forma nenhuma, só após mais ou menos 2 anos do início do processo, que a gente começou a expandir, abrindo novos pontos de atendimento, isso dentro da capital, né, Teresina, e a gente começou a fazer um atendimento com um público um pouquinho mais arrojado, né, com um ticket médio já um pouco maior. Aí daí eu fiquei 2 anos como assessor, depois surgiu a oportunidade com a expansão para assumir uma coordenação, depois eu fiquei mais 3 anos como gerente, né? E de repente surgiu a oportunidade para assumir a direção geral do CEAP. O Luiz, que era o nosso diretor geral, ele retornou para a França. Ele já tinha passado o bastão, né, a gestão, né, para um outro líder, que também aprendi muito com ele, que era o Marcelo Pinto, que fazia parte da rede CEAP, inclusive. O Marcelo ficou como diretor-geral durante 3 anos, mas depois ele assumiu um outro compromisso, né, teve que mudar de estado, e eu fiquei 4 anos como diretor-geral do CEAP do Piauí, né. Daí por diante, quando eu saí do CEAP Piauí, fui para outra instituição, que no caso foi a Finsol Microfinanças. Já entrei como diretor comercial, a gente começou do zero lá também, foi muito interessante.
a expansão, porque nós partimos de Pernambuco, né? Conseguimos expandir para Pernambuco, para Alagoas, Piauí, para o Ceará, para o Maranhão, né? E fiquei lá durante 16 anos E, como diretor Joaquim, comercial. nesse percurso, né, de mudança, transição de instituições, né, que você era do CEAP Piauí, depois foi para a Finsol. Como é que você, enquanto gestor, trabalhou essa mudança de cultura interna, né, porque a gente tem que entender como é que cada empresa funciona, né, como foi para você essa transição? A mudança da cultura ela foi muito forte quando eu saí do CEAP, porque o CEAP ele era um OCIP, uma organização, né, da sociedade civil sem fim lucrativo, e a FinSol, apesar dela ter iniciado, nós termos optado dela começar como OCIP, ela era uma empresa que a origem dela, como era uma origem mexicana, já existia a FinSol no México, a opção por entrar como OCIP aqui foi mais pela facilidade, né, junto ao Banco Central, de nós conseguirmos a certificação, a autorização para trabalharmos aqui no Brasil. Mas a ideia era, a gente já pensava em trabalhar como uma sociedade de crédito ao microempreendedor, uma SCM, que já é uma instituição com fins lucrativos, e até mesmo no futuro se tornar até um banco do microempreendedor. Então, assim, a mudança mais radical foi sair de uma instituição OCIP sem fins lucrativos para uma instituição com fins lucrativos, porque muda totalmente, né, essa visão da liderança. Antes era o quê? Era expandir, crescer e continuar o processo de expansão. Agora, a gente tinha que crescer, tinha que expandir, mas sempre gerando um determinado lucro, porque tinham os investidores, né, que investiam esperando o retorno do investimento. Então, a mudança ela foi mais forte nesse sentido. E muitos colaboradores que até chegaram a trabalhar comigo no CEAP do Piauí, quando passaram para essa outra instituição, sentiram que a responsabilidade era maior, né, que a pegada era outra, né, que o dia a dia, o foco do trabalho no dia a dia e a apresentação do resultado, ele era extremamente importante, né? Antes não tinha tanto a finalidade de lucro, então a gente produzia e tal com certa tranquilidade, né, sem metas tão exigentes, né, sem um planejamento. A diferença muito grande também com relação à visão, ao projeto de desenvolvimento e crescimento institucional também, ele era muito arrojado. Então, criou-se uma expectativa muito grande da gente aumentar a carteira, o número de clientes rapidamente. E isso efetivamente estava acontecendo. O problema foram algumas crises que o país começou a passar, principalmente em 2008, 2009, aliás, 2000, foi 2008, 2009, que eu me recordo até que o Lula falava assim, vai chegar aqui no Brasil como se fosse uma marolinha e tal. E realmente chegou, não foi muito forte aqui. Mas como o recurso vinha do México para o Brasil, a gente recebia em dólar, né, Teve um impacto, teve um né? impacto por conta do câmbio. Então, quando a gente foi pagar esse recurso, o dólar estava lá em cima, né, e por falta de experiência mesmo, a gente não tinha feito o hedge cambial, que é um seguro, que geralmente as empresas que pegam recursos externos fazem, para evitar essa variação cambial. Mesmo que tenha variação cambial, o seguro cobre. Então, a gente meio que houve um vacilo aí na gestão, mas serviu como aprendizado, e a gente acabou tendo que assumir um prejuízo aí meio que pesado. Isso impactou muito na expansão, no desenvolvimento, no crescimento da instituição aqui no país. Mas nós passamos e acabou dando tudo certo. E quando, Joaquim, pois não, já? só para finalizar essa pauta, e quando houve a transição, né, da Finsol para o CEAP Brasil, né, você sentiu alguma dificuldade em questão de cultura, de processos, enquanto gestor, né, maior e direto do comercial, né? O que você teve que se adaptar ou trazer como propostas de melhorias para a instituição? Olha, como já dizia o Peter Drucker, a cultura como estratégia no café da manhã. Então, imagine, né, eu vim para o CEAP depois de muito tempo, 16 anos, meio que fora desse ambiente, né, o CEAP ainda sendo um OCIP, mas nós acompanhamos o desenvolvimento das instituições e já sabíamos que o CEAP já representava uma das maiores instituições de microcrédito do Brasil, o CEAP Brasil. Então, quando eu fui convidado, eu tive uma preocupação muito grande em conhecer melhor
como é que o SEAP estava se Atuando, né? relacionando, atuando. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu digo, olha, eu não posso implementar nada, né, considerando o meu aprendizado até hoje. Eu tenho que ver o que está acontecendo dentro do SEAP, eu tenho que conhecer. E qual a melhor forma de fazer isso? Relacionamento com os colaboradores. Então, optei por visitar praticamente todas as unidades, conhecer todas as equipes, conhecer todos os líderes, né, para depois me posicionar. Porque seria complicado chegar, né, implantar um modelo de gestão que muitas vezes poderia não ser coerente com o que já vinha sendo trabalhado. Isso poderia causar um choque de gestão. Então, ficaria até difícil, talvez, a minha continuidade, né, como uma liderança dentro do SEAP. Então, a gente teve essa preocupação para evitar esse tipo de problema, respeitando muito a cultura que já havia instalada dentro do SEAP Brasil. Perfeito, Joaquim, perfeito. E conhecendo assim um pouco da sua história, vamos falar um pouquinho sobre liderança, sobre gestão. E olha que coisa interessante, iniciaste, né, como assessor de crédito, Sim. conhecendo lá a base. E aí eu te pergunto, Joaquim, como é que foi esse processo, né, de transição, do assessor de crédito até chegar hoje como diretor comercial da empresa? E, ao mesmo tempo, te pergunto se todo um assessor de crédito, todo um colaborador, que ele é excelente naquilo que faz, ele também poderá ser um bom gestor? Fala um pouquinho sobre isso, Joaquim. Na minha experiência, eu comecei como assessor realmente, e meio que fui assumindo novas funções, inclusive cargo de gestão, de acordo com o desenvolvimento da instituição. A instituição foi crescendo, foi necessário fazer novas contratações. Então, assim, antes de assumir uma coordenação, eu meio que fui capacitador, para se capacitar os novos colaboradores. Né? E chegou um determinado momento que eu tive que me tornar um coordenador, porque a instituição precisava de uma referência. Mas até então, o que eu tive que fazer? Estudar bastante. Eu tinha o curso de Ciências Contábeis, mas logo após eu me preocupei em fazer uma especialização em gestão empresarial. Depois eu não parei por aí. Eu fiz gestão de pessoas e depois eu ainda fiz gestão comercial, porque foram surgindo necessidades. Então eu tentei aliar o que eu estava aprendendo na prática com a teoria e vice-versa, teoria também com a prática, porque você não consegue crescer, se desenvolver sem estudar, sem buscar novos conhecimentos, sem estar aberto para a inovação, sem estar aberto para a mudança. Então, o que vai construir um bom líder, né, é essa persistência. Né? Em alguns momentos, você tem que trabalhar também com muita resiliência, certo? E focado muito em resultado. Muito em resultado. Mudança também. Eu diria até que a diferença do líder para o gestor, o líder ele já tem aquela visão de crescimento, de expansão, e o gestor, inclusive, né, eu passei por, digamos assim, hoje eu trabalho mais com o pensar, digamos assim, para o desenvolvimento da instituição, mas eu também fui mais operacional como gestor, porque o gestor é aquele que está mais próximo também da base, da equipe, que se comunica mais, que leva informação, que divulga o planejamento, que implanta o que foi pensado. Então, assim, eu meio que passei por essas fases, né? E, resumindo, tem que trabalhar a prática, mas também tem que buscar novos conhecimentos para se tornar um bom líder. Perfeito, Joaquim. Eu vou te fazer só mais uma pergunta, passar aqui para a digníssima Jana. Mas, assim, na sua concepção, quais seriam as principais características de um bom líder? Tem que buscar muito conhecimento, novas habilidades, ter uma atitude adequada para o cargo que você está exercendo, estar próximo da equipe, tem que aprender a dar e receber feedback, isso é muito importante, muito importante. Então, assim, trabalhar com muita ética também, a ética tem que estar te acompanhando, e respeito é primordial, para você poder transitar bem
com as equipes que você está liderando, você tem que respeitar. Então, eu acho que são características importantes, são atitudes também que geram a base para você fazer uma boa liderança. Além de que acho que um líder tem que ser um bom exemplo, né, Joaquim? Claro, trabalhar Sim. com exemplos, sim. Com certeza. Perfeito. Perfeito, Joaquim. E já que a gente sabe que existem vários modelos de liderança, né? Tem a democrática, autocrática, liberal, situacional, se avaliando, né? E de acordo com a sua experiência e vivência, qual o modelo, quais os modelos que você utiliza no seu dia a dia enquanto líder do CEAP? Atualmente, assim, pelas características do CEAP Brasil, eu acho que eu sou um líder mais democrático. E eu sou muito aberto à participação, né? Então, assim, eu gosto E isso foi um aprendizado ao longo do tempo, né? Eu poderia ser, talvez, um líder mais autocrático, mas hoje, para o que nós necessitamos para melhorar o desempenho da instituição, eu acho que esse perfil mais democrático, mais participativo, ele nos ajuda mais, né? E o que faz um grande diferencial também é você saber delegar, você poder confiar, né, na sua base de gestores e a cadeia toda de gestão. Então, até para você conseguir fazer uma boa gestão do tempo, porque você não vai conseguir pensar o negócio se você não delegar a responsabilidade. Então, você está lá estrategicamente, quem está no tático, né, você tem que dar liberdade para que ele possa desenvolver também um bom trabalho e até mesmo para quem está no operacional também. Então, eu acho que um líder democrático e que dá oportunidade de participação para a equipe. Hoje no CEAP a gente tem várias camadas de liderança, né? A gente tem coordenadores, gestores comerciais, gestores regionais, gestores gerais, diretores. Qual o conselho que você daria para aquele gestor comercial que pretende galgar um cargo maior, um crescimento dentro da instituição, ou até mesmo um colaborador que hoje está na base, né, que é um assessor ou um auxiliar, mas que tem um anseio dentro de si de assumir um cargo de liderança dentro da instituição? Quais conselhos você daria para essa pessoa? Olha, voltando um pouquinho ao que nós falamos anteriormente, a liderança, considerando um líder servidor, por exemplo, eu acho que para você chegar ao cargo de liderança, você sempre tem que dar o exemplo. Sempre. Independente da função que você está exercendo naquele momento. Independente se você for um assessor de crédito. Quando você é um assessor, você também tem a oportunidade de treinar novos assessores. Então, treina bem, não só falando, mas dando exemplo, fazendo junto com eles. Né? Então, independente do cargo que você está ocupando hoje, procure servir, dar o melhor de si, dando sempre o exemplo. Como eu já falei, tem que estudar bastante também. Tem que se preparar, tem que estar muito aberto à mudança. Uma coisa certa que sempre vai acontecer é a inovação e a mudança. Então, estuda, né, e te prepara, porque as oportunidades vão surgir. Então, o que eu diria é isso, né? Trabalhar sempre dando exemplo e se preparando para o novo, para a inovação, porque as coisas vão acontecer, então, estão acontecendo, inclusive agora, né? Tem muita inovação aí, muita mudança interessante, e tem que se preparar, porque eu indico é isso. Cara, estuda, te prepara, porque as oportunidades dizem que as pessoas, algumas reclamam que não tiveram oportunidades, mas todo dia tem uma nova oportunidade batendo na nossa porta. Às vezes nós não nos preparamos para pegar aquela oportunidade, para absorver, né, e transformá-la em algo bom e que possa contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E Joaquim, trazendo um pouco para a nossa realidade, muito do que a gente viveu no ano passado, né, a gente teve uma certa dificuldade em trabalhar a linha sucessória, né, em algumas funções e algumas atividades da nossa empresa. O que nós, enquanto gestores, precisamos fazer para desenvolver nessas lideranças, né, uma linha de sucessão, trabalhando também as lideranças informais, que eu acredito que seja muito importante, né, para que haja essa ascensão dentro da instituição. Na tua visão, o que a gente precisa virar a chave para poder trabalhar essas lideranças sucessoras? Primeiro, manter uma boa aproximação desses colaboradores, saber ouvir,
Saber ouvir é muito importante. Muitas vezes o colaborador, se você não der oportunidade para ele, né, ele tem um potencial, ele quer assumir novas responsabilidades, mas você não dá essa oportunidade dele Oportunidade. se manifestar, dele falar, e de você criar um plano de desenvolvimento para ele. Então, nós temos que ter essa preocupação de estar sempre ouvindo, dando feedback e recebendo dele o retorno, né, de quais são as expectativas que ele tem perante a instituição. Então, o que eu indico muito é isso, é você parar para ouvir o colaborador, dar o feedback para ele, mas também estar aberto a ouvir e daí você poder dar o suporte para que ele possa desenvolver e crescer. Perfeito. Joaquim, e para ser um gestor, a formação acadêmica ela é bem importante. Ou a experiência de campo? O que pesa mais para ser um bom gestor? As duas são importantes, uma complementa a outra. Eu me recordo quando eu comecei a assumir informalmente, porque foi informalmente a gestão, quando eu comecei a me especializar, eu consegui trazer para a prática muita coisa nova. Eu consegui aliar a teoria com a prática. Então, isso me ajudou bastante. E até hoje, se você não pode parar no tempo, né, porque as coisas acontecem muito rapidamente. Hoje nós temos, por exemplo, se você for pensar há 3, 4 anos atrás, você tinha cenários que eram muito prováveis de acontecer. Né? Você criava um cenário mais provável, outro não tão provável, outro um pouco mais complicado. Mas hoje em dia está tudo tão dinâmico, né, que você está imprevisível o que vai acontecer. Rapidamente as coisas estão mudando. Então você tem que estar ali aberto a acompanhar essas mudanças de perto para poder se adaptar, né, e acompanhar o ritmo. Senão você vai se perder no tempo e não vai conseguir manter a instituição em patamares, em níveis aceitáveis em termos de resultado, em termos de mudanças que são necessárias serem implementadas. Perfeito. Já que tu observa a tua grande experiência com várias empresas também do microcrédito, hoje, assim, como tem sido a tua experiência, né, aqui no SEAP Brasil? E me fala um pouco assim dos resultados, né, até aqui, quando tu chegaste, né, de volta aqui a essa instituição. Sim, eu tive uma grata surpresa, porque quando eu vim para o SEAP, que eu fiz aquela imersão mesmo, que eu me juntei com a equipe, que eu fui para o campo, com a base, todos, né, eu percebi do enorme potencial de desenvolvimento que o SEAP tinha. Para você ter uma ideia, no primeiro momento que eu pensei em trabalhar com o SEAP Brasil foi disseminar o básico, fazer o básico, que até então era feito, mas não a contento. Eu digo, vamos começar com o mais simples, fazer algumas implementações para o desenvolvimento institucional e depois a gente começa a buscar algo que seja mais inovador. Foi muito mais nesse sentido. Então, tentei trabalhar o melhor potencial de cada colaborador, a percepção, o que estava faltando para gerar motivação para a equipe. Poxa, a equipe estava aí, tinha potencial, mas ela aparentemente estava desmotivada. Então, a gente buscou a implantação de novos benefícios, né, ouvindo o colaborador, né, pegando da base, o que está faltando aqui? Né? A gente teve que fazer algumas melhorias também com relação ao marketing da instituição. Então, tiveram algumas sugestões nesse sentido também. Algumas promoções até, colaboradores muito antigos que mereciam um pouco mais de reconhecimento. Né? Nós fizemos algumas atualizações salariais, implementação DRV, né? de novas remunerações variáveis, premiações, programas de premiações. Então, assim, foi muito vasto. Assim. O bom que eu percebi foi que a diretoria, a nível de gestão, a diretoria mesmo, estava muito aberta à mudança. Queria, né, percebia que havia necessidade. Né? E a gente conseguiu fazer, né, com o suporte de toda a equipe do SEAP, uma mudança tão radical, né, que a gente cresceu aí em torno de 45% de carteira, né, em torno de 4 mil clientes. Mantemos uma inadimplência bastante controlada, né,
redor de 4%. Quem trabalha no mercado de microfinanças sabe, né, que realmente Desafiador. não é fácil chegar a esse nível de inadimplência. Então, assim, ainda existem muitos desafios, né, que a gente vai ter que buscar e passar por eles, né, de uma forma que seja satisfatória para a instituição, mas eu acho que nós estamos encontrando o caminho, principalmente considerando a necessidade de valorizar as pessoas. Então, o CEAP ele está meio que, o CEAP Brasil, a gente está trabalhando três pontos básicos, né? Gente, valorização das pessoas. Não, eu falo gente até não só me referindo aos colaboradores internos, mas os próprios clientes também, né? Eles passaram a ser mais valorizados, tivemos reconhecimento, né, através da entrega dos certificados, a gente se aproximou mais com o CEAP Orienta, né, que é um programa muito interessante que nós temos aí também, com o 13º Empreendedor, nós estamos junto com o cliente lá dentro do empreendimento, dando suporte para ele, né, com a revitalização das fachadas também, a gente está junto com aquele. E esses projetos, o interessante é que foi só o início. A gente vai dar continuidade. Tudo que é bom, às vezes a gente perde muito do que é bem feito porque não dá continuidade. Mas aqui no SEAP nós vamos dar continuidade a tudo que valorizou, né, o nosso colaborador interno e o nosso cliente externo também. Então, tem a gestão de pessoa, de gente, esse negócio, ele para dar certo. A gente tem que trabalhar com gente boa, isso é um maior diferencial. A gente tem que estar aberto às mudanças e a gente tem que estar também buscando bons resultados. E eu acho que esses três pilares nós conseguimos desenvolver bem no SEAP nos últimos 2 anos. E a tendência é de melhorar. Perfeito, e de acordo aí com todos esses acontecimentos do ano passado, e no aspecto assim, financeiro, a empresa cresceu, como é que se manteve a instituição? A paz cresceu, né? Foi assim muito impactante, né? Porque a gente tinha muito recurso disponível, recurso próprio, inclusive. Eu fiquei muito feliz quando eu vim trabalhar no SEAP, porque eu soube que a gente estava com esse recurso. Mas o recurso estava parado, investido em banco. E a nossa missão, né, é melhorar a qualidade de vida desses empreendedores, é colocar o recurso na mão deles. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque nós conseguimos êxito, emprestamos todo o recurso que nós tínhamos disponível e hoje nós estamos buscando mais recursos no mercado financeiro. Agora, o melhor de tudo é que a gente tem vários bancos, né, que estão dispostos a firmarem essa parceria, disponibilizar esse Credibilidade, né, que você funding, sim, tem. e a tendência é só crescer. Muito, muito feliz, né? Eu não comentei, né, gente, para quem está acompanhando, o Jailson e a Janaína são dois dos principais líderes que nós temos lá no SEAP também. Estou muito feliz de estar contando com eles nessa empreitada, né, nesses desafios que estão surgindo aí para o SEAP Brasil. Então nós estamos juntos, vamos crescer e vai ser só felicidade. Amém, amém. Joaquim, acredito para finalizar, né, a última pergunta que eu queria te fazer, a gente sabe que na gestão a gente tem grandes desafios quando há uma divergência entre as gerações, né? Então nós temos colaboradores hoje com 20, 25 anos, 18 anos, mas também temos colaboradores que têm 40, né? Isso no campo e também no back-office, né? E tem também a questão das enfermidades psicológicas, né? Que os nossos liderados têm passado, alguns ansiedade, casos de depressão, casos de vícios, né? Como que nós, líderes do SEAP, podemos administrar ou ajudar esses colaboradores e também vencer os desafios dessas gerações que às vezes entram em conflito? É interessante a tua pergunta, muito boa. Olha, essa questão, hoje o psicológico, ele, principalmente após a pandemia, né, ele abala muito os colaboradores, independente do nível, se ele é um gestor, um assessor, está no operacional, no tático, até no estratégico também, a gente vê que o psicológico é a doença Do século. do momento é o psicológico. Então,
Hoje nós temos que nos aproximar cada vez mais desses colaboradores para entender efetivamente o que está passando na cabeça deles e passar segurança, passar a sensação de pertencimento, de acolhimento, de fazer um trabalho mais humanizado. A gente vê aí o desenvolvimento da inteligência artificial, tal, das máquinas, aquela coisa toda. Isso passa muita insegurança, principalmente para o jovem, o que vai ser de mim daqui por diante? Sim. Eles se perguntam. Então, o líder ele tem que estar muito preocupado em passar mais tranquilidade, resiliência, né, a aproximação mesmo. É basicamente isso, é o lado humano. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tem que entender bem o que está passando na cabeça de cada colaborador, até mesmo para evitar esse conflito de gerações, porque o conflito ele não deve existir. Né? Deve existir, na verdade, uma convergência, né, dessas gerações para buscar, né, os resultados que sejam satisfatórios para eles e para a instituição. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu tenho uma frase que a gente participou de um congresso, já não sei se tu te lembra, que dizia assim, precisamos ser profissionais sem deixar de sermos humanos, né? E eu acredito que essa frase, ela encerra bem esse momento, né? Vai muito de encontro o que você trouxe para a gente, né, como sugestão de liderança. E da minha parte eu quero lhe agradecer, né, por participar desse momento conosco, né? Foi um momento muito enriquecedor, acredito que para mim, para o Jair, para as pessoas que estão nos assistindo, e desejar sucesso para nós, né, aqui dentro da instituição, que acredito que o ano de 2025 vai realmente ser sobrenatural. Perfeito, Joaquim. Então, mais uma vez, assim, muito obrigado, mas gostaria de ouvir assim rapidamente, Joaquim, qual seria a dica para mim, a Janaína, ter um excelente resultado em 2025? Deixo com você, mais uma vez, assim, muito obrigado. Já declaro em nome de Jesus toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua gestão. E eu sei que, independente da circunstância do mercado, a gente vai ter excelentes resultados. Amém. Desde já agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com o público que está nos assistindo. Jailson, assim, uma orientação que eu dou para vocês hoje é que confiem nos seus liderados, deleguem, certo? Porque hoje vocês exercem uma função mais estratégica, né? Vocês têm que pensar negócio, né? Deixem que a base de vocês, que os líderes de vocês façam mais o operacional. Então deleguem e confiem que vai dar certo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado a todos e esperamos assim que todos realmente tiram o melhor deste momento. São experiências vividas aqui, né? Joaquim com praticamente 29 anos no ramo de microfinança. Janaína, quantos anos? 14 anos, né? Deus me deu a graça também de fazer 22 anos. Então, pegue um pouco desses momentos e eu sei que vai ser enriquecedor para a sua vida. Joaquim, Muito obrigado. obrigado. Valeu, doutor Jair. Obrigado.